Oi, 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 pra quem não me conhece, meu nome é Isadora. Eu comecei esse canal de terror agora e se você gostar do meu trabalho, já curte e se inscreve pra estar ajudando a gente a crescer na plataforma. E, sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. Rio de Janeiro, dia 2 de agosto de 1973. Uma noite comum se transformaria em um dos maiores casos de mistério da história brasileira. Um menino, de apenas 10 anos de idade, desapareceu a poucos metros da sua casa e nenhum pedido de resgate, nenhuma testemunha confiável, nenhuma prova conclusiva. E mais de 50 anos depois, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Seu nome era Carlos Ramalha Masso, mas o Brasil inteiro o conheceu como Carlinhos. Capítulo 1. O menino que sumiu. Carlinhos era filho de uma família rica da zona norte do Rio de Janeiro. Na noite de 2 de agosto de 1973, ele saiu para comprar algo próximo à sua casa. Era um trajeto curto, um caminho que o menino já conhecia, mas ele nunca voltou. Quando a família percebeu o atraso, logo iniciou uma busca desesperada. Amigos, vizinhos e polícia. Ninguém encontrou nenhum sinal que o garoto esteve por perto. Parecia que ele havia simplesmente desaparecido da face da terra. Os jornais da época, nos dias seguintes, o ca... nos dias seguintes, nos dias seguintes, o caso tomou conta do Brasil. Telejornais interrompiam a programação. Jornais estampavam o rosto daquele menino diariamente. Milhares de pessoas passaram a procurar pistas, mas nenhuma delas levava à resposta concreta. Enquanto isso, teorias começaram a surgir, e cada uma parecia mais estranha do que a anterior. Capítulo 3. As cartas misteriosas. Pouco tempo depois do desaparecimento, começaram a chegar cartas estranhas. Alguns afirmavam que Carlinhos estava vivo. Outras prometiam revelar seu paradeiro. Havia ainda mensagens exigindo dinheiro, mas praticamente todas as pistas acabavam em um beco sem saída. Que com certeza que quando isso aconteceu, eles deram um seguimento nas pistas. Se você vivenciou esse caso na época, pode estar deixando aqui pra gente nos comentários. E diz pra gente como é que foi a repercussão disso. Porque eu tenho certeza que chegaram pistas e foi investigado de alguma forma. Eu acho. Capítulo 4. As suspeitas. Com o passar dos anos, várias hipóteses foram levantadas. Hipótese número 1. Sequestro. A teoria mais óbvia. Carlinhos havia sido sequestrado por criminosos. Mas algo não fazia sentido. Nunca houve pedido de resgate. Consistente, pelo menos, tinha aquelas cartas, mas nada plausível que fosse real de verdade. Um sequestrador foi identificado. Hipótese 2. Disputa familiar. Alguns investigadores passaram a considerar conflitos internos da própria família. Rumores apontavam para possíveis disputas patrimoniais. Outros sugeriam que pessoas próximas poderiam saber mais do que admitiam. Mas nada foi comprovado. Hipótese 3. Rede de tráfico infantil. Talvez a teoria mais assustadora, segundo algumas linhas de investigação, seria que Carlinhos teria sido levado por uma rede criminosa. Na época, começaram a surgir relatos semelhantes em diversas regiões. Porém, novamente, nenhuma prova definitiva apareceu. Capítulo 5. Os falsos Carlinhos. Ao longo das décadas, dezenas de homens afirmavam ser o Carlinhos.
Alguns acreditavam sinceramente nisso, outros só buscavam fama e dinheiro. Exames eram realizados, comparações feitas, e o resultado era sempre o mesmo. Nenhum deles era um menino desaparecido. A cada nova esperança que vinha, também vinha uma nova decepção. Capítulo 6. O mistério aumenta. Passam-se anos, décadas depois. Investigadores se aposentam, testemunhas morrem, documentos desaparecem, e a chance de descobrir toda a verdade diminuiu. Mas a pergunta que permanece é: como uma criança pode desaparecer em uma área urbana, cercada de pessoas, perto da sua casa, sem deixar nenhum vestígio, nenhum corpo, nenhuma confissão e nenhuma solução? Mais de meio século se passou, desde aquela noite, e o rosto de Carlinhos envelheceu, apenas em projeções feitas por IA e especialistas. Mas na realidade, ninguém sabe como ele seria hoje. Talvez tenha sido vítima de um crime, talvez tenha sido levado para longe, talvez a resposta tenha desaparecido, junto com as pessoas que poderiam contá-lo. O que sabemos é que esse caso se tornou um símbolo dos mistérios não resolvidos do Brasil. E enquanto não houver respostas uma pergunta continuará ecoando: o que realmente aconteceu com Carlinhos naquela noite de agosto de 1973? E até hoje, o desaparecimento de Carlinhos permanece sem alguma solução definitiva. Gente, agora poderia ser o fim, só que como eu gosto de procurar mais a respeito, eu quis saber também a respeito das teorias da conspiração, então deixando claro que são só teorias, são coisas que eu procurei porque eu sou curiosa. Então vamos ver o que a internet diz que pode ter acontecido. O sequestro que deu errado. Uma hipótese seria que os Carlinhos foi sequestrado por criminosos que planejavam pedir resgate. Mas algo poderia ter saído do controle e talvez o garoto reconhecesse alguém e tenha morrido. E a pessoa não quis deixar isso acontecer, então, né? Não posso falar o que aconteceu, mas vocês já entenderam que o YouTube corta. Hipótese 2. Alguém próximo sabe mais do que disse. Ao longo dos anos, surgiram alguns rumores de pessoas ligadas ao círculo familiar. Poderiam ter informações nunca reveladas. Os defensores dessa teoria acreditam que a solução do caso sempre esteve próxima, mas que detalhes importantes foram perdidos, escondidos ou jamais investigados. Nenhuma prova conclusiva sustenta essa hipótese. Mesmo assim, ela continua sendo uma das mais debatidas. Hipótese 3. Teoria 3. Tráfico internacional de crianças. Essa é uma das teorias mais sombrias. A ideia de que Carlinhos tinha sido retirado do país e criado por outra família com uma nova identidade. Em diferentes momentos surgiram relatos de pessoas que afirmavam ter visto um jovem muito parecido com ele em outros países. Nenhuma dessas pistas foi confirmada, mas a ausência de corpo alimenta essa hipótese até hoje. Gente, essa hipótese sobre o tráfico infantil é uma das que fazem mais sentido na minha cabeça, porque se vocês não sabem, eu posso estar gravando mais um vídeo sobre isso, que, né, bom, aqui é sobre o Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, existe no mundo todo, né? Tem casos sobre tráfico infantil, tráfico humano. E se vocês quiserem saber mais sobre isso também, pode comentar aqui pra mim que eu posso trazer um novo vídeo só sobre isso, porque eu sou obcecada por esse tema. É um tema horrível, só que a gente que é paranoico e mora fora é bom saber. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte e compartilha. Meu nome é Isadora. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.